Peguei o eixo dela, vou tirar a pinagem e com a setinha aqui eu vou estar ajustando, ó. Deixar ela bem no centro. Ó. O orçamento, se eu vim aqui, qualquer momento, se eu vim aqui editar o meu telhado aqui, eu não sei se eu copiando aqui ele vai dar certo, vamos ver aqui. Vamos ver lá se a tabela alterou. Aí a tabela alterou totalmente. Vejo que duplicou aqui todos os dados aqui. Seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui do canal. E nesse vídeo, conforme vocês já viram aí na intro, né, vamos estar desenvolvendo um telhado passo a passo, do zero ali mesmo. Sei que vocês já receberam algum template que já tem essas famílias, essas configurações prontas, mas o importante também é você saber como configura, né, do zero ali. Então, né, nessa aula aí nós vamos estar desenvolvendo passo a passo de todo o madeiramento do telhado e também nós vamos estar gerando o quantitativo desse madeiramento para eventual compra, né, se você precisar. E sem enrolação aí, vamos para o vídeo que ele vai ficar um pouco longo, né? E só vou fazer aquele pedido para você já deixar o like aí e deixa aí nos comentários se foi útil a aula para você. E então vamos lá. Então eu vou vir aqui em novo, vou pegar o template modelo de arquitetura do Revit. Caso você não tenha esses modelos aqui de template, vocês podem colocar aí no buscador do Chrome, coloca conteúdos do Revit, que você vai ter o site da Autodesk para você fazer todo o download de todo o conteúdo que esteja faltando aqui no seu Revit, tranquilo? Então, modelo de arquitetura, e é só estar instalando normalmente que ele já vai vir aqui diretamente. Então vou dar um OK, que eu vou fazer um novo arquivo aqui de arquitetura. Show de bola, estamos aqui no nível 1 do template nato do Revit. Já vou configurar a unidade de medidas, vou digitar UN no teclado. E vou vir aqui em comprimento e vou colocar aqui metros e 2 casas decimais. OK, por enquanto só isso. Assim, já a inclinação aqui também eu vou mudar de graus, que aqui no Brasil nós usamos percentual, né? Então vou colocar aqui percentual e beleza, OK. Show de bola. Vou estar criando um cenário aqui rapidão, só uma parede, rápido mesmo, só para estar simulando ali a estrutura para o telhado. Então eu vou vir aqui em arquitetura, ou parede. Vou pegar a parede aqui, pode ser essa genérica aqui, 140 milímetros. Vou vir aqui em retângulo. Vou colocar aqui conectada ao nível 2. Show de bola. E vou criar aqui uma pequena parede aqui. Vou colocar aqui 10 metros. E a largura aqui eu vou estar colocando 7 metros. OK? Então tá aí. Posso estar selecionando, vou trazer aqui para o centro. E tá aqui. Vou vir aqui no 3D. E foi isso daí que a gente criou. Como esse é o template tradicional do Revit aí, ele é bem simples mesmo. Não liguem para a questão gráfica aqui. Vai ser bem simples mesmo ele. Se você estiver procurando um template ali mais equipado, mais configurado, nós temos um template, vou estar deixando o link aqui na descrição, juntamente com um curso, você pode estar comprando o pacote, né? Então é só estar acessando o link aqui na descrição. Vou criar um telhado aqui agora. Vou vir aqui em telhado, vou criar ele no nível 2, sim. Vou escolher o tipo de telhado aqui, vou colocar esse genérico 125 milímetros mesmo, não vou estar alterando nada das famílias, né? Então vou vir aqui em retângulo, vou colocar um beiral aqui, uma saliência de 0,70 e vou criar ele aqui, ó, nas bordas e pronto. Essas duas linhas aqui, essa e essa, eu vou estar retirando a inclinação dela e essas daqui eu vou estar colocando uma inclinação aí de 30%. Não obrigatoriamente tem que ser 30, você que vai determinar no seu projeto aí. Pessoal, vocês podem estar fazendo nesse template, depois todas essas configurações, vocês podem estar copiando ela para o template de vocês, tranquilo? Não se preocupem, pode estar fazendo aqui tranquilamente. Então, vou finalizar, vou lá no 3D e tá aqui o nosso telhado. Vou clicar em todas as paredes aqui, vou digitar Tab, vou anexar topo e vou anexar topo no telhado aqui. Já vou fazer uma outra configuração aqui que eu gosto, vou colocar aqui cores consistente. Vou pegar esse telhado, vou editar ele
duplicar. Isso aqui é questão de gosto só. Eu vou colocar por exemplo, aqui. No caso, vocês vão estar trocando só o material, né? Eu vou deixar aqui telhado genérico mesmo esse. Só vou vir aqui e vou editar só o material dele. Vou vir aqui em material, bem aqui no cantinho, nesses 3 pontinhos. E vou estar criando um novo material aqui. Esse tipo de material eu sempre gosto de estar fazendo ele. Vou clicar com o botão direito, renomear. Vou colocar um material oculto, que vai ajudar a gente bastante no desenvolvimento do telhado lá. Então eu vou clicar aqui nele, em transparência, eu vou deixar ele no 100%, no 100%, beleza? No primeiro plano não vou alterar. No corte, que eu vou usar bastante lá, eu vou estar colocando aqui um preenchimento, e vou deixar cinza mesmo, beleza? Ou transparente também, tanto faz, mas eu vou estar deixando ele uma corzinha cinza. Corte, não, eu vou deixar um cinza bem clarinho mesmo, ok? Isso aqui não vai afetar nada, depois isso aqui é só para facilitar a visualização. Ok, ok e ok. Aqui vocês vão ver ele transparente. Se eu vim aqui e fazer um corte, vou criar um corte aqui, vou abrir o corte, vocês vão ver que a cor aqui também ficou. Vou colocar cores consistente. Ele no corte ele não ficou, ficou com cinza porque o detalhamento aqui estava baixo. Então tá aí o cinzinho que a gente colocou no corte e show de bola, é isso aí. O próximo passo aqui, o nosso cenário está montado. O próximo passo vai ser a gente criar os montantes, que seria o caibro, a teça e as ripas, né? Então vou vir aqui em arquitetura, montante, e vou vir aqui em editar, na barra de propriedades. Dependendo do seu Revit, deve estar em outra posição ou abaixo. Vocês vêm aqui em editar, duplicar, e vocês vão colocar aqui, ó, teça 7. Eu vou usar 7 por 14. Show, 7 por 14. Vou dar um ok. E vou colocar aqui já. Tem uma questão de deslocamento que no desenvolver do projeto ali, essa primeira vez sempre vai dar mais trabalho, mas depois nós vamos ajustar uns deslocamentos para ele ficar automático. Quando você copiar o telhado genérico do Revit, você não precisa ficar ajustando a altura, ele vai ajustar automaticamente, justamente aqui no deslocamento, mas depois, né, ajustamos essa questão aí. Posição. A posição aqui é bastante importante, perpendicular à face, ela vai ser perpendicular à face do telhado, ela vai acompanhar a inclinação ali. Só que se você querer, você pode estar deixando, mas geralmente eu uso perpendicular ao chão, porque eu quero que as teças ela fica ali que nem fala, no plano, né, sem estar inclinada. A espessura aqui eu vou estar deixando. O que significa a espessura? A espessura para mim é a altura. O que significa aqui? Aqui está dando um exemplo, mas isso aqui você pode estar fazendo testes para você saber justamente aonde que você vai ter que alterar. A espessura que ele está dizendo que é a largura, mas nos meus testes aqui essa espessura vai estar sendo a altura dela. Então eu vou estar deixando 14. Mas que nem eu falei, depois podemos ir e estar alterando aqui a qualquer momento. E as cotas aqui, largura 2 e 1, significa que é uma soma. Se o outro lado vai ser 7 centímetros, você vai ter que deixar 2, 7, 3,5. 3,5 e 3,5 aqui embaixo também, somando 7 centímetros as duas. E vou estar trocando aqui o material também. Vou criar um novo material no caso, né? Então eu vou vir aqui em material, criar novo. Vou clicar com o botão direito, renomear. Vou colocar aqui madeira telhado. Madeira telhado, vou dar Enter. E vou vir aqui, só vou fazer algumas configurações básicas aqui de primeiro plano. Colocar um preenchimento, colocar uma rachura de primeiro plano. Colocar uma rachura de madeira. Essa rachura de madeira eu vou colocar ela numa cor aqui mais escura. Ok. E o plano de fundo, vou colocar um preenchimento sólido.
E vou colocar esse mesmo tom de cor um pouquinho mais claro aqui, ó, resultando uma cor de madeira aqui. Então vou dar um OK. Perfeito, só vou fazer essas duas configurações. Em corte aqui, se você querer também, vou colocar só uma cor aqui para tá mudando. Vou colocar um mesmo tom de cor aqui. OK. E show. Tem o plano de fundo também, mas eu não vou alterar. Vou dar um aplicar, um OK. E tá configurado aqui o nosso primeiro montante. OK. E beleza. Agora eu vou criar mais dois montantes. Então, vou vir em arquitetura, montante. Já vai estar aqui o texto, né? Então eu vou editar. Vou duplicar e vou colocar aqui agora Caibro. Caibro, OK. E vou vir aqui na posição perpendicular face. Agora vai ser perpendicular face, porque o Caibro ele tem que acompanhar ali o caimento do telhado. Eu não sei se eu alterei lá no... Eu não alterei lá no outro, mas depois eu altero lá para mostrar para vocês como é que funciona esse perpendicular face ou não. O Caibro ele é perpendicular face, mas se você usa a terça perpendicular face ou não, isso é aqui que vai determinar. A espessura, que é a altura, para mim seria a altura. O Caibro eu quero ele com 5 centímetros, a altura dele. E a largura dele ali eu vou querer com 4. Então eu vou estar deixando 2 e 2. Vou estar deixando um Caibro aí de 4 por 5. Ok? Vou renomear aqui, colocar Caibro 4 por 5, que eu acabei esquecendo. Ok? Então Caibro 4 por 5. E tá aqui madeira, espessura, perpendicular face. E os deslocamentos eu vou ver depois. Tranquilo? Então OK. E vou já editar, duplicar e vou colocar aqui ripa 2. Eu vou colocar a altura dela de 2, mas vocês vão colocar a altura que vocês achar que vende aí na região de vocês as ripas. Vou colocar 2 por 4 ela. Geralmente não vai ser isso, vai ser 1,5 por 3 por aí, mas eu vou estar deixando 2 por 4. OK. A altura então aqui vai ser 2, né? E a largura aqui vai ser 4. Já está 4, então tá perfeito. 2 por 4. E só isso. Ela também é perpendicular face. Então vou dar um OK e tá pronto aqui os nossos montantes. Beleza? Então essa é a segunda etapa aqui da nossa aula. A primeira foi a modelagem, a segunda criar os montantes. Agora vou dar ESC aqui. Agora nós vamos fazer algumas cópias desse telhado aqui. Vocês podem estar fazendo aqui no corte. Fica a critério de vocês. Copiar, né? Fazer 4 cópias no mesmo local. Ou eu gosto de fazer aqui no 3D. Ó. Vou selecionar. Vou vir aqui no copy. Vou clicar aqui. Vou arrastar para qualquer lado. Vou dar um 0. Enter. Que eu fiz uma cópia no mesmo lugar. 0. Enter. 0. Enter. Eu fiz 3 cópias sem sair do comando. Para mim ter certeza que eu fiz 3 cópias, eu vou selecionar elas. Aqui abaixo, aqui, ó, nesse cantinho aqui perto do relógio, ele vai ter ali, ó, 4. Então tem 4 elementos aqui selecionados. Então significa que eu fiz as 3 cópias minhas com sucesso. Vou pegar a primeira, vou clicar aqui agora aleatório em uma delas. Vou vir aqui em telhado, propriedades. Vou colocar aqui vidraça inclinada, mas antes eu vou editar, vou duplicar, né? Porque eu quero uma cópia ali. Só que no caso eu vou dar ESC aqui. No caso eu já criei as cópias, então eu posso vir aqui e já colocar vidraça inclinada. Beleza? Eu vou editar, vou duplicar e vou colocar aqui, por exemplo, ripa. Eu vou criar a ripa primeiro, que ela é a primeira ali abaixo do telhado, né? Ripa. Você querer colocar as medidas, você pode estar colocando. Vou dar um OK. Beleza. E aqui em painel de parede cortina, vou estar colocando aqui vazio. Tem muita gente que eu fiz uma outra aula anterior
que não tem esse vazio. Se não tiver também, é porque você está usando um template que alguém retirou, ou sei lá, ou também porque houve um erro na instalação do seu Revit e não veio, mas geralmente tem esse vazio aqui. Perfeito? A ripa, eu vou dar uma explicação aqui bem rápida. Ela é ao contrário, que nem eu falo aqui, ó. Vou explicar aqui mais direitinho aqui. A ripa, ela é nessa posição aqui, né? Ela é na transversal do caimento do telhado. Todo elemento, quando é na transversal aqui do caimento do telhado, ela vai ser sempre o eixo 2, beleza? É que nos meus testes aqui sempre é o eixo 2. No caso aqui o caibro, como ele é perpendicular aqui ao caimento, ele é o eixo 1. Então eu já vou alterar aqui o eixo 2, ó. Vou vir aqui, vou colocar uma distância fixa. A ripa geralmente eu uso 35 centímetros, né? Ponto 35, que é o tamanho ali da telha colonial. E vou descer aqui, como eu alterei aqui no eixo 2, eu vou vir aqui trocar os montantes do eixo 2, ó. Vou colocar aqui o montante que a gente criou da ripa, ó. Tá aqui ripa. Aqui você vai ter que fazer uns testes, porque às vezes vai precisar da borda 1 e às vezes não, da borda 2, às vezes vai precisar e às vezes não. Eu vou estar deixando todas elas. Nesse caso aqui eu vou estar deixando. Mas em alguns casos eu não posso colocar a borda 2. Tipo, por exemplo, ali a terça, ela vai ficar uma borda aqui na ponta, aqui no beiral, e eu não preciso dessa borda. E a borda 2 geralmente é essa borda aqui do canto. A borda 1 é a do centro. O interior significa as do meio, né? As divisão do meio e por aí em diante. Beleza, então tá aqui. Vou dar um OK. E tá aí, ó. Primeira ripa feita. Veja aí, vou abrir o corte. Vocês estão vendo aqui que ela tá entrando um pouquinho para dentro do telhado. Eu vou vir aqui em arquitetura, montante. Vou pegar a ripa que ela já está aqui. Se não tivesse eu ia procurar ela. Vou editar. Lembra lá do deslocamento que eu falei? Menos. Então, o deslocamento aqui, vou colocar menos 0.01. Vou dar um aplicar e pronto, ó. É justamente que ela deu uma descida. Aí isso toda vez, é justamente por isso que toda vez quando eu copiar, ele já vai vir para este local, sem eu precisar ficar fazendo ajustes. Beleza? É uma forma de automatizar aqui o processo. Perfeito, para mim aqui a ripa ficou show. Aqui daqui a pouco eu vou ensinar um macete aqui para você estar ajustando essa questão aí. E aqui no caso, se vocês precisarem, é o deslocamento lá. Se vocês dão um deslocamento maior, tipo assim, o exemplo aqui, ó, vou dar um deslocamento aqui maior, editar, fui no montante, vou colocar um deslocamento aqui de 3, aplicar. No caso aqui teria que estar zerado, né? Aplicar. Vou colocar aqui um deslocamento de 1, aplicar. Ó, quanto mais afastamento eu dou, mais ele vai ficar aberto. Aplicar e assim vai. Mas eu prefiro que ele fique mesmo entrando um dentro do outro, que aí eu não preciso ficar fazendo esse processo aqui, ó. Pegando a parede cortina, vou pegar aqui a parede cortina, a vidraça, né? E tá descendo com a setinha, ó. Porque para me deixar dessa forma aqui, eu vou estar sempre fazendo isso daqui, ajustando manualmente. Aí fica a critério seu. O importante é você ter entendido aí como é que funciona o deslocamento. Beleza? Mas eu vou estar deixando ele com esse deslocamento que eu tinha colocado anteriormente, que aí ele já vai ficar automático toda vez dessa forma aí. Às vezes tem a opção de eu pegar aqui Só que esses da borda ele não dá a opção. Esse eles dão, ó, para mim pegar um eixo, que é um macete aí bem importante, mas esse da borda ele não deixa eu pegar o eixo aqui, por isso não tem como eu mover ele de local aqui, ou posso estar excluindo, fica a critério seu. Show de bola. Aí também eu vou fazer um processo daqui a pouco, que vai ser o do caibro. Se você querer também adaptar ele aqui para a ripa, fica a seu critério também, vai ser o mesmo processo. Então vamos lá para o segundo, o caibro, né? Então eu vou vir aqui em editar, vou clicar, ele já tem a cópia que nós criou, então eu vou vir aqui em propriedades, colocar vidraça inclinada, editar,
duplicar e vou colocar aqui caibro. Caibro, ok. Vou colocar aqui também vazio. No caso, o caibro agora é no eixo 1. Lembra lá que eu falei que o eixo 1 ele é conforme o caimento, na perpendicular aqui do caimento. Então vai ser no eixo 1, vou colocar uma distância fixa. Caibro eu vou deixar ponto 60, uma distância fixa de um caibro para o outro. E aqui eu vou colocar no eixo 1 também o montante de caibro que a gente criou. Eu vou estar colocando o montante aqui secundário. Eu vou colocar um por um, que é para você estar vendo como é que funciona. Então eu vou colocar só o interior primeiro e vou dar um OK. E tá aí, ó. Ele está entrando aqui porque nós não colocamos nenhum deslocamento. Eu já posso ir lá e colocar esse deslocamento já. Eu abri o corte aqui, vou vir aqui em arquitetura, montante. Vou procurar aqui o caibro agora, editar. E já vou colocar aqui um deslocamento de menos 0,05. Aplicar. Aí foi um pouquinho demais, vou colocar 0,04. Aplicar. 4,5. Vocês estão vendo esse trabalhão todo, mas é que não falei. Depois que tiver pronto já a família, você não vai precisar mais. Olha, 4,5. Aí você não vai precisar mais fazer essa trabalheira toda aqui que eu estou tendo. Perfeito aí, ó. Veja que os alinhamentos aqui não estão batendo e tá faltando um caibro aqui na ponta. Tá faltando caibro aqui da ponta. Então o que eu vou fazer? Eu vou estar colocando, vou vir aqui na vidraça do caibro. Para você pegar uma vidraça, você vai aproximar sempre. Ou você pode vir aqui no corte para facilitar. Olha lá, veja que eu peguei a vidraça da ripa, vou digitar Tab. Agora eu peguei a vidraça do caibro. O nome ele vai indicar quando você. Aí eu cliquei e vou vir aqui em editar. Então, vou deixar selecionado, vou vir aqui no 3D. Aqui você vem no corte só para selecionar. Pode vir aqui no 3D e pode vir aqui em editar. No caso, eu perdi a seleção, perdi. Eu vou selecionar aqui novamente, Tab. Vou vir no 3D. Tá aqui agora selecionado, ó, na barra de propriedades. Vou estar editando o tipo. Vou vir aqui, vou colocar essa borda 2 também. A borda 1 no caso, né? Vou dar um aplicar. Colocar outra borda também. A borda 3. Aplicar. A borda 1 aqui que não precisava. Isso daqui é uma questão que vocês vão ter que fazer alguns testes mesmo. Não tem como. Às vezes esse alinhamento aqui ele vai perder. Então vou dar um aplicar, um OK. Veja que ele está desalinhado aqui. A questão, o caibro de lá com o de cá. Eu resolvi esse problema aqui vindo aqui, ó, em deslocamento eixo 1. No caso nós estamos alterando o eixo 1, né, que é a posição da telha. Então o eixo 1, eu vou dar um deslocamento aqui de 0,5. Olha lá, veja que ele vai alterando. Colocar um deslocamento de 10. Ele vai alterando. Colocar 0,15. Aí vocês vão encontrar a melhor forma aqui de estar ajustando essa questão. Colocar aqui ponto 0,9. Eu vou estar tirando um desses montantes aqui, porque ele que está dando bug aqui. Vou tirar o montante 2. Vou colocar aqui nenhum. Aplicar. Ele vai perguntar aqui que se eu quero excluir alguns montantes secundários. Então eu vou dizer que sim. Ok. Veja aí como que tá. Só que ele ficou faltando aqui na borda. Vou colocar aqui o deslocamento 0. Vou voltar aqui em editar. Eu vou retirar esse. E vou estar deixando só esse do meio aqui. Aplicar. Excluir montante secundário. Ok. Perfeito. Só que ele ainda está dando esse problema que não está colocando aqui na borda. Esse da borda aqui da lateral, ele é o montante secundário número 2. Então esse tem que ter.
Vou dar um aplicar. Ok. Aqui o que tem a acontecer aqui que tá dando esse problema é só o ajuste aqui do deslocamento. Então eu vou colocar aqui um 0,5, 0,9, até ele bater o alinhamento. Ó, já tá quase dando certo. Vou colocar um 12. Aí, perfeito. Agora sim bateu. Só ficou esse daqui a mais aqui, mas não tem problema. A gente, se sobrar aqui, você pode estar excluindo esse montante aqui também. Deixa eu ver se eu tirar esse daqui do meio aqui, geralmente dá certo. Não. Ele tem que manter ele. Caibro, aplicar. Ok. Eu tô deixando assim é melhor e eu tá excluindo ele, ó. Para me excluir ele, basta eu tirar a pinagem aqui, dar um delete. Vou aproximar aqui. Por baixo aqui é bem melhor. E vou tirar a pinagem. Vou dar delete, pronto. E lá no outro lado, lá do outro lado também. Porque sempre sobra essas alguns caibros vai sobrar mesmo. Vou dar tirar a pinagem, delete. E aqui também. Delete. Show. Ficou um caibro aqui entrando dentro da parede. Se você querer também, você pode estar deletando ele também. Eu vou deletar. No outro lado aqui não ficou também. Ele ficou dentro da parede. Perfeito. Aqui ficou também. Por baixo aqui é melhor de pegar. Delete. Aqui eu não estou vendo aqui. Talvez não tenha ficado. Ah, ficou aqui. Delete. E é isso aí. O caibro seria mais ou menos isso. Vejo que ele perdeu o alinhamento aqui agora. Aí eu vou voltar aqui novamente e vou ver, tentar alinhar. Vou pegar aqui a terça, a vidraça inclinada da terça. Vou digitar Tab, eu aproximei com o mouse ali, ó. Sempre no corte facilita bastante você pegar. Então eu vou lá no corte, vou aproximar com o mouse aqui. Peguei a ripa, vou digitar Tab, peguei o caibro, vou lá no 3D, editar. No caso não é editar, né? É só vir aqui no deslocamento, colocar aqui 10. É quase não, já deu o alinhamento, ó lá, perfeito. Então é isso aí. Aqui são ajustes que vocês vão fazer essa vez, depois não vai precisar mais, que nem eu falei. Perfeito, agora por último a terça, né? Então eu vou pegar aqui o telhado, o genérico, né? Aquele que a gente criou primeiro. Vou vir aqui, vou trocar para vidraça inclinada. Editar. Duplicar. E vou colocar aqui terça. Ok. Perfeito. E vou colocar aqui também vazio, né? E a terça, ela vai ser a mesma questão da ripa. Ela vai ser o eixo 2. Então vou vir aqui, vou colocar uma distância fixa. Essa distância fixa eu vou estar deixando ela com 2 metros. Geralmente a gente vai precisar de 3 metros, mas vocês vão ver o porquê que eu estou deixando 2 metros para um detalhe que eu vou mostrar um macete daqui a pouco. Então vou lá no eixo 2, vou vir aqui, vou trocar para, vou colocar a terça, o montante da terça que a gente criou. Vou estar deixando só no interior, não vou deixar em outro local, só o interior mesmo e pronto. Então vou dar um OK e perfeito. Só vou dar aquele deslocamento, lembra daquele deslocamento lá? Então vou vir aqui no corte, vou vir em arquitetura, montante e vou vir aqui em editar. Vou estar colocando aqui o deslocamento. Eu deixei até já um deslocamento aqui. Ah não, eu troquei aqui. É a terça, né? Terça. Muito cuidado nessa questão de qual que você seleciona. Editar. E vou colocar aqui um menos ponto 10. Menos ponto 10. Aplicar. Vai ser mais. Vou colocar um 15 aqui. Aplicar. 14. É o tamanho da viga, né? A altura da viga. E OK.
Show de bola. E esse ajuste aqui, como é que eu vou fazer esse ajuste, essa questão? Tá com 2 metros, eu vou precisar de uma aqui, uma no meio e outra lá em cima. Então eu vou vir aqui, fazer o seguinte, vou abrir o corte aqui, vou ficar aqui no corte, vou pegar a vidraça inclinada aqui da nossa terça, vou digitar Tab aqui até eu ver se eu consigo pegar da terça. Peguei, ó, da terça, cliquei, vou vir aqui em editar. Eu acredito que, porque eu tô vendo pouca peça ali, vou ter que colocar 1.80, que eu vou precisar de mais uma. 1,5 m, vou deixar aqui. Pronto. Ok. Perfeito. Tem que ser as internas, pessoal, porque com as internas eu consigo pegar esse eixo, e esse eixo vai ser importantíssimo. Veja essa linha azul aí, esse eixo aqui vai ser muito importante para mim daqui a pouco. Pronto. Aí, para me ajustar, eu vou precisar... Lembra lá da questão do perpendicular à face? É justamente isso. Eu vou vir aqui no montante, editar. Vou colocar aqui, ó. Se você usa perpendicular à face, você pode manter, mas eu vou deixar aqui paralela ao chão, ó. Vou dar um aplicar. Vejo que ela tombou. Quando ela tomba assim, significa que eu coloquei a medida errada aqui, ó, na espessura. É justamente aquela questão lá. É que nem eu falei, você pode vir aqui e alterar a qualquer momento. Então eu vou colocar aqui 0,7, que é vai ser a largura dela. E aqui eu vou colocar 7, né? Que ela é 14. Então eu vou colocar 7 mais 7. Vai dar 14 e a metade aqui e ali. Então aplicar. Olha, eu vejo que ela ficou retinha. E justamente o que eu falei. E eu posso estar ajustando aqui o deslocamento também. Novamente, a arquitetura, montante, editar. O deslocamento aqui eu vou colocar um pouquinho mais baixo, ó, 15. Vocês vão ver ali em tempo real que ela baixou. Vou deixar 14,5. Aplicar. O importante é que vocês entendam como funciona o deslocamento e essas questões das medidas. A espessura aqui. A espessura e a largura. Ok. Pronto. Por que que eu usei só os montantes internos aqui na montagem da vidraça? Porque com os montantes de borda 1 e borda 2, conforme vocês viram lá, deixa eu explicar aqui novamente. Deixa eu pegar aqui a terça. Aqui, editar. Essa questão aqui, ó. Montantes, eixo 1. Eu só consigo pegar o eixo da viga ali se eu deixar só nas bordas, no tipo de interior. Nas bordas 1 e 2 eu não consigo pegar os eixos. Por isso eu não coloco esses montantes de borda 1 e borda 2, ok? Vocês vão entender aqui que eu vou aproximar o mouse, ó. É só você aproximar da terça aqui, ele vai dessa linha transversal azul e significa que você pegou o eixo. Eu cliquei, retiro a pinagem. Porque toda vez que eu retiro a pinagem, ele habilita para me movimentar essa terça. Aí eu venho aqui mover, vou clicar aqui no cantinho, vou trazer para cá. Se eu não tivesse pegado o eixo, eu não conseguiria fazer isso. E aí com a setinha aqui eu posso estar ajustando, ó. Tem muita gente que usa essa terça aqui em cima da parede, ó. Aí fica a critério seu. Eu prefiro usar ela aqui no canto, mas se você precisar, você pode estar usando ela aqui no eixo, dentro da parede, no caso em cima, né, que vai ter uma viga aqui embaixo, mas eu prefiro assim. Esse daqui eu não vou precisar dela, eu posso deletar, beleza? E essa daqui eu vou estar ajustando ela aqui para cima. Pegar o eixo dela, né? Ela tá do lado de cá e vou estar, eu peguei errada. Aqui. Peguei o eixo dela, vou tirar a pinagem e com a setinha aqui eu vou estar ajustando, ó. Deixar ela bem no centro, ó. Entra um pouquinho, mas não tem problema. Isso daí é o de menos. Aí eu vou pegar essa de baixo, ó. Vejo que eu vou clicar, vou tirar a pinagem e com a setinha mesmo eu posso movimentar aqui, ó. Com a setinha da lateral direita, né? No meu caso aqui. Beleza. Essa daqui eu vou ajustar aqui vou tirar a pinagem dela e vou estar colocando ela mais ou menos no centro aqui. Vou colocar com 2 metros. Vai ser 1,80 por aí, 1,79 e 1,80, então significa que ela está mais ou menos ali no centro ali. Vou colocar aqui também 1,80 e perfeito. Esses ajustes assim você precisa fazer.
Não tem jeito, toda vez que você criar uma vidraça de terça, você vai lá e faz os ajustes. O que eu demorei a descobrir foi essa questão do eixo aqui, ó, que eu não conseguia movimentar de forma alguma as terças. Nada eu conseguia movimentar. Depois que eu descobri, pronto. Foi a melhor coisa do mundo eu ter descobrido essa questão. Mas também só funciona com as partes internas do eixo. Com as bordas 1 e 2 não funciona. Vou lá no 3D. E tá pronto aqui o nosso telhado, praticamente. Falta colocar as telhas. Se você quer aprender a colocar as telhas, eu vou estar deixando aqui no card, aqui em cima, vai estar passando aqui o card. Vou estar deixando da aula onde eu ensino a colocar as telhas fibrocimento, beleza? Você vai lá e assiste depois. Ou também vai estar na descrição aqui do vídeo. Agora, finalmente, aí, pessoal, aqui só para finalizar aqui. Eu vou estar deletando todos para ver como é uma mão na roda aqui ter essa questão aqui. Vou deletar tudo. A trabalheira mesmo foi só fazer essa primeira aqui. Show de bola? Deletei tudo, deixei aqui original. Vou vir aqui, vou fazer copy 0 enter 0 enter 0 enter 3 vezes. Criei 3 cópias, me certifico aqui. Olha lá, 4, tem um 4zinho aqui. Então, vou clicar aqui. E vou vir aqui e vou trocar para a ripa. Perfeito, ó. Veja que ela já encaixou certinho por causa do deslocamento que a gente colocou. E vou clicar aqui, vou vir colocar o caibro. E veja que o caibro já encaixa certinho embaixo, ó. Não precisa nem ter trabalho com essa questão. E vou vir aqui, vou clicar no outro. Vou vir aqui, vou colocar a terça. E tá ali a terça já. Só aquela questão lá, você vai ter que fazer aqueles ajustezinhos que eu falei. O caibro aqui você vai ter que deletar. Você vai ter que deletar esses caibros que tá sobrando. Aqui ele nem precisou. Só foi ali mesmo. Aqui tem mais um. E veja os alinhamentos não tá batendo. Eu vou tentar descobrir aqui, mas tem como você fazer o alinhamento aqui já, mas eu vou estar deixando a solução para uma próxima aula. Vou clicar aqui na vidraça do caibro. Vou pegar ela aqui no corte, que é mais fácil. Caibro. Vou lá no 3D. E aqui no deslocamento eu vou colocar 0,5. 0,9. 10. Pronto. Perfeito. Aí aqui sim, agora eu vou ter que excluir esse caibro aqui que tá sobrando. Do outro lado aqui também, né? Aqui no canto de baixo é mais fácil você tá excluindo. Legal que dá essa possibilidade, né, de você excluir. E fica aí na aula que daqui a pouco é o quantitativo, que é muito importante também, né? Dá o delete. E perfeito, tá aí. Nosso o madeiramento concluído. Falta, já colocou a terça, o caibro. Faltou o ajuste aqui da terça, né? Que é o mais fácil que eu acho aqui. Vou deletar essa. Para deletar, não é pelo eixo. Para deletar, você aproxima aqui, ó. Clica no montante de espina e dá delete. Bem simples. Aqui sim, para você mover, aí você tem que pegar o eixo, fazer essa posição aqui, ó. Com a setinha aqui eu vou ajustar. Não se preocupe que ele não sai da parte do alinhamento aqui do caimento. Ele não sai de forma alguma. Então vou pegar aqui, vou tirar a pinagem, vou descer. E perfeito. E aqui só fazer o alinhamento aqui 1,80, né, que a gente tinha colocado. E aqui também. Viu aí a diferença quando a gente criou para agora que a gente só tá colocando? Foi rapidão, né? O que demorou mais foi a questão do caibro aqui, que eu me enrolei aqui um pouco mais, mas no restante aí foi bem rápido, ó. Aí depois que você ter feito tudo isso daqui, você pode copiar, selecionar tudo e dar um Ctrl C, abre o seu template que você quer levar essas famílias e dá um Ctrl V lá e pronto.
você já vai ter todas as configurações lá no seu template. E então agora vamos para a tabela, né? Para ir à tabela, fazer a tabela, você pode vir em vista, tabelas de quantidade nesse caso, ou também você pode vir aqui em tabela, botão direito, ó, nova tabela de quantidades. No caso, como a gente quer pegar o quantitativo ali do madeiramento, eu vou vir aqui em montantes de parede cortina, show, construção nova, e vou dar um OK. Eu vou querer os dados da tabela, eu vou querer aqui o comprimento, vou querer a contagem e vou colocar o nome aqui só para me identificar o que é o caibro, o que é a ripa, né? Então vou deixar essas 3 informações. Caso você queira a família e tipo, você coloca, mas eu não vou colocar. O fabricante aqui eu vou mudar ele para cima, veja que ele vai mudando ali para cima. Vou deixar a contagem em cima, perfeito, e vou dar um OK. Beleza, a tabela está aqui. Esses dados aqui são todos editáveis, você pode vir e editar. Veja que o fabricante aqui não tem dados nenhum, e eu não sei o que é caibro, não sei o que é ripa, mas está todos os dados aqui. Aí o que eu vou fazer? Vou vir aqui no 3D, vou aproximar aqui de um montante deles, vou vir aqui em editar, cliquei, selecionei, e aqui em fabricante, lembra lá que eu coloquei fabricante? Aí eu vou colocar aqui, ó, Tessa, errei ali. Tessa, OK. Show. Vou vir aqui aproximar de um dos caibro e vou vir aqui em editar. Como ele é um parâmetro de tipo, ele já vai reconhecer todas as outras, né? Vou descer aqui em fabricante, vou colocar caibro. OK. E a ripa para finalizar aqui. Fabricante, vou colocar aqui caibro. Ou ripa, né? Para ter certeza que não houve nenhum problema, talvez de vocês vão ter que retirar a pinagem e vai vir aqui em editar, ó, e vai vir aqui colocar o nome ripa. Se for preciso, vocês fazer isso, tá ok? Mas no meu caso aqui não foi preciso. Então eu vou voltar aqui na tabela. Aí agora sim eu vou ver, ó, ripa, caibro, vai estar tudo nomeado aqui certinho. Show? Eu posso estar editando essa tabela aqui para mim estar classificando ela para o fabricante. Então eu vou vir aqui em classificar, editar, vou colocar aqui fabricante, cabeçalho, rodapé, e eu vou tirar. O que está acontecendo aqui é justamente esse itemizar cada instância. Ele está separando cada elemento. Aí quando eu retiro isso daqui, ele vai deixar resumidamente a tabela, né? Vai juntar todas as informações e colocando só aqui. Show de bola. Agora eu vou criar alguns parâmetros aqui para mim estar fazendo uma forma de... Aqui o que ele está fazendo aqui? Ele está dizendo que o caibro tem 38 peças, que é a contagem. O comprimento de cada peça, de cada caibro é 4,53 metros. É o que eu quero fazer. Geralmente a pessoa não chega lá e vai dizer, ó, quero 38 peças, cada uma eu quero com 4,53. Tem muitas serrarias que pode personalizar para vocês, mas outras não. Geralmente eles já tem um padrão de um tamanho certo, tipo peças de 3 metros, já vem tudo de 3 metros. Aí chegar lá, aí tipo assim, ela é de 3 metros e você vai precisar de 4,53. Geralmente você vai ter que fazer uma matemática ali doida ali numa hora lá para você descobrir quantos metros você vai precisar, e é bem trabalhoso, né? Aí eu vou ensinar uma parametrização aqui para você estar otimizando essa questão. Beleza? Então eu vou vir aqui em editar campos, né? Editar. Vou criar um parâmetro, novo parâmetro, e esse parâmetro eu vou nomear ele aqui. Então vou lá, o nome desse parâmetro aqui eu vou colocar de dimensão do perfil. Ele vai ser um parâmetro que você vai poder digitar nele texto, que vai ser um comando que vai determinar quantas peças vai precisar. Então vou escrever aqui dimensão do perfil.
ok, é distância mesmo, comum, normal, e vou dar um ok. Agora eu vou fazer um parâmetro aqui de cálculo, então eu vou vir aqui no fx, e esse parâmetro de cálculo eu vou colocar aqui o nome dele, quantidade de perfis. Beleza. Aqui, disciplina é comum mesmo. Número. Se eu colocar número, ele vai dar números quebrados da peça. E sempre eu, na minha contagem, eu arredondo ele um pouquinho para cima. Mas se você querer números inteiros, é porque geralmente nós vamos colocar um percentual de perda que talvez vai cobrir essa questão ou não. Eu vou colocar números aqui mesmo, mas você pode estar colocando números inteiros, que ele vai dar redondo. Mas ele pode dar para menos ou para mais, certo? Então eu vou criar a fórmula aqui. A fórmula eu vou colocar aqui o comprimento. Ok. Vezes, dividido, o comprimento dividido pela dimensão do perfil. Beleza? Comprimento dividido pela dimensão do perfil. Aí eu vou colocar aqui um fator de perda. Eu vou colocar vezes, que é a estrelinha, 1.15. Vou colocar 15% de perda. O 1 que já é do tamanho normal e mais 15%. Então vou dar um OK. E tá aqui pronto. Já fizemos o cálculo. Então vou dar um OK. E show de bola. Aqui ele só não preencheu aqui ainda, porque eu ainda não coloquei a dimensão do meu perfil, do tamanho da peça. Tipo lá, se ele vende o caibro, os caibros lá que ele vende tudo de 3 metros, por exemplo, 3,80. Ele já vai preencher aqui, que vai precisar dessa quantidade. Tipo a ripa aqui, vamos colocar que ele vende as ripas de 4 metros. E os caibros aqui de 5 metros, as teças, né? Aqui só que ele não está somando os totais, ele está somando só uma peça. Para mim fazer ele somar os totais dessas peças, eu vou vir aqui em formatação, aqui em quantidade de perfil, vou vir aqui e vou colocar para ele somar, calcular totais, ok, e pronto, ó, ele já somou totais aqui de perfil. O que significa aqui? Que a gente vai ter que comprar do caibro 5x4, nós vamos precisar de 52 peças, pode arredondar aí para 53 para garantir, né? 52 peças de 3,80 metros. De ripa nós vamos precisar de 94 ripas de 4 metros. E teça nós vamos precisar de 14, né? 14 ripa, ou teças de 5 metros. Beleza? E essa tabela aqui também ela é exportável. Se você precisar dela no outro local, você pode vir aqui, ó, tabelas, e também dar um Ctrl C aqui mesmo, Ctrl V, que também você vai conseguir levar a tabela, ó, copiar. Show de bola, né? Então tá aí. Então o orçamento, se eu vim aqui qualquer momento, se eu vim aqui editar o meu telhado aqui, eu não sei se eu copiando aqui ele vai dar certo. Vamos ver aqui. Vamos ver lá se a tabela alterou. Olha, a tabela alterou totalmente. Vejo que duplicou aqui todos os dados aqui. E é isso daí em tempo real. Toda alteração que você fazer lá, ela vai vir para cá. E que nem eu falei, essa tabela é totalmente editável. Você pode editar os campos e muito mais. Show de bola, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Espero que eu tenha ajudado vocês aí. Que nem eu falei aí, deixa o like que você vai estar ajudando demais. E um comentário você vai ajudar muito mais ainda. Diz aí se você conseguiu. Qualquer coisa você pode estar deixando nos comentários sua dúvida também, que eu vou estar ajudando, ok? Então valeu e até a próxima.